Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, estamos em direto para o primeiro programa do mês de fevereiro, quando à segunda-feira rima, como sabemos, com a sintonia de ataque. Hoje em versão única, teremos apenas uma edição, portanto teremos apenas uma parte de sintonia de ataque. Regressaremos na próxima semana com as habituais duas partes do seu sintonia de ataque, para olharmos para os vários campeonatos que abordamos aqui neste vosso programa, que já tem reunido os nossos craques de microfone, preparadíssimos para falar daquilo que foi o fim de semana esportivo, quer na Associação Paulo de Aveiro, quer também no Campeonato de Portugal. Vamos também dar uma pequena pincelada, em jeito de passagem no final, com aquilo que já se vai sabendo da Liga 3 e da Segunda Liga, mas, como é óbvio, começamos com um dos temas que acaba por marcar exatamente o momento também da Associação Paulo de Aveiro, que é o campeonato, aquilo que veio deste fim de semana com a passagem da Flor Grade para a liderança do campeonato, e com essa liderança a deixar então para trás a equipa do Ovarense, que empatou em casa frente à equipa do Oliveira do Bairro. Vamos então aos resultados desta 20ª jornada. Relâmpago Negrense 4, Vista Alegre 2, Flor Grade 4, Bostil 2, Cojães 1, Esmoriz 4, Juveforce 3, Lobão 1, Espinho 3, Avanca 0, Ovarense 1, Oliveira do Bairro 1, Pampilhosa 2, Passo Brandão 0, Rei de Águeda 0, Alba 1 e o Canedo 0, Fiães 0. Vamos começar pela análise aos resultados, já vamos à classificação. Jorge, começamos por ti hoje, um abraço. Qual é que é então a primeira análise a estes resultados que se apresentam neste fim de semana? Boa tarde. Aquilo que nós dizíamos a semana passada, que em teoria toda a gente dos três favoritos tinha a obrigação de ganhar em casa, eu acho que estava mais ou menos adquirida, mas houve uma equipa que falhou. E houve uma equipa que falhou novamente frente ao mesmo treinador que já tinha falhado logo nas primeiras jornadas. Ou seja, o Oliveira do Bairro, que agora orientado pelo Zé Carlos, que na altura era treinador do Passos Brandão, voltou a perder pontos precisamente contra este treinador. Ontem foi um empate a 1, e claramente eu ouvi depois também um bocadinho as palavras do Ricardo Maia, e ele queixava-se acima de tudo da incapacidade da equipa para finalizar as ocasiões que teve no jogo para matar o jogo, e que não matou, e depois acabou por sofrer o golo do empate. Mas o que é certo é que é um empate penalizador, claramente penalizador, tanto mais que foi averbado no Marcos da Silva. No resto de uma jornada, que eu diria que não fugiu, na minha opinião, a grandes surpresas face ao que se perspectivava. Destacaria aqui, eventualmente, a vitória do Alba em Águeda. Confirma o que é a subida de forma da equipa do Alba, que ainda a semana passada tinha eliminado precisamente a equipa da Flor Grade da Taça de Aveiro nas grandes penalidades. Destacaria também a vitória do Pampilhosa sobre o Passos Brandão. A lei do ex não funcionou, no caso do Cajó, não funcionou neste caso em apreço. Nota para o Derby Conselho nesse empate a 0, que penaliza, quer-me parecer, acima de tudo. Não estou a falar no contexto de jogo jogado, estou a falar no contexto de classificação, mas penaliza acima de tudo, me parece, a equipa do Canedo, que tem claramente vontade de rapidamente sair dos lugares de baixo, e empatar em casa não é de todo um resultado que vá de encontro a esse objetivo. E por fim, essa vitória da equipa da Juveforce sobre a equipa de Lobão, que mostra que mais coisa menos coisa, me parece que o quarto classificado está já encontrado neste campeonato. Mais coisa menos coisa, acho que não tem grandes dúvidas que a equipa da Juveforce acabará por ser o quarto classificado deste campeonato. Inês, nós já vamos olhar para a classificação, embora acabamos por ter aqui volta e meia tentação de tocar naquilo que é a classificação, mas olhando para os resultados, até olhando para aqui, para este empate caseiro que o Jorge já alertou da equipa do Ovarense, sentes que poderá ter equacionado alguma coisa este resultado da equipa do Ovarense com este empate em casa? Sim, antes de mais é cumprimentar aqui os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa e nas redes sociais. Claramente, estes de facto, e nós, quem anda no futebol sempre usou esta máxima,
que de facto, para quem luta para subir, quem está lá em cima na luta entre os chamados grandes, normalmente perde-se os campeonatos exatamente com os pequenos. E às vezes é de facto jogar em casa com as equipas na segunda volta, com aquelas equipas que estão lá em baixo, é uma derrota que acaba por fazer dois tipos de ferimento. Um de facto é a tabela classificativa, sem dúvida nenhuma, porque e o outro é a nível anímico e psicológico, porque numa equipa como a Alvarense, que tem vindo a fazer e está a fazer, não é? Um campeonato fantástico, não é? Como é lógico, assim como a Flor Grande e o próprio Espinho, menos bem, mas também na luta. Este tipo de resultado de facto traz de facto alguma moça, e é lógico que a Alvarense vai ter que trabalhar este resultado durante esta semana, e de forma a que este resultado não lhes retire mais do que estes 3 pontos, porque até ao momento retirou-lhes 3 pontos, mas vamos ver daqui para o futuro se não lhe rouba algo mais, não é? Porque de facto estes são de facto aqueles resultados que fazem alguma, como se costuma dizer entre aspas, alguma moça no nosso porta-aviões. É de facto nós perdermos, neste caso empatar em casa com um adversário que nós tínhamos que ter a obrigação de ultrapassar. Quero-me parecer também que este resultado tem um tanto ou quanto a ver pela tabela classificativa, mas também pelo facto de Alvarense ter chegado ao golo muito cedo. Eu acho que este tipo de jogos traz alguma ansiedade, até por causa disto, que acabou por acontecer, e normalmente os jogadores têm consciência disto, que estão em casa, estão a jogar com uma equipa que está a lutar lá em baixo, mas que está aflita e que vai ser complicado, e isto acarreta sempre uma certa ansiedade, e ter marcado cedo, eu penso que se calhar trouxe a equipa de Alvarense um bocadito mais desanuviada, dizer pronto, o primeiro já está, vamos ver. O que é certo é que com o tempo não se conseguiu alargar o resultado, e isto de certa forma acaba por aumentar, fazer voltar a ansiedade à equipa e moralizar o adversário, e penso que foi um pouco isso que aconteceu, porque depois de facto a Alvarense meteu a carne toda no acedor, e eu estive a ver algumas imagens, só que o que é certo é que o Oliveira de Bairros estava motivado, o relógio funcionava a seu favor, e foram dando mais um bocadinho e tirando um bocadinho mais do coração aquelas, o que é certo, e aumentando ainda mais a ansiedade, e penso que é este o resultado acaba por espelhar exatamente isto. Depois há um conjunto de outros resultados que eu acho que a par deste empate, há um outro empate que eu também acho que foi importante nesta jornada, que é o caso do Canedo Fiéns. Este resultado aqui foi um resultado extremamente importante para um conjunto de equipas que estão lá em cima. Porquê? Porque paralisou um bocadinho a linha d'água, porque se o Canedo ganha, há aqui um conjunto de equipas que aparentemente podem estar a respirar alguma segurança, e estou a falar inclusive quase até ao Baixo Brandão, passando pelo Lobão e tal. O que é certo é que se este empate não existe, se calhar essas equipas começavam a sentir ali um bocadinho o toca-rebate, embora agora, eu acho que este é um resultado de facto digamos menos mau ou bom para aquelas equipas que querem fazer um campeonato tranquilo, e penso que o Fiéns nesse aspecto deu uma grande ajuda a estas equipas que estão ali a meio da tabela. Penso que nos resultados à jornada, penso que são estes dois grandes resultados. E claro está, o Alba fez uma recuperação à imagem daquilo que o Fiéns estava a fazer. Entretanto o Fiéns, há aqui uma série de jogos que veio por aí abaixo, e o Alba não. O Alba tem, não tanto com tantas vitórias seguidas, digamos assim, como o Fiéns o conseguiu, mas com muito mais regularidade. Ao pouco e pouco foi subindo lá em cima, está lá naqueles patamares de cima, e penso que está de parabéns porque está a fazer um belíssimo campeonato. Carlos Silva, olhamos para os resultados, o que é que lhe salta à vista, o que é que falta a dizer ainda? Algumas. Boa noite lá para casa, peço desculpa. Boa noite lá para casa, boa noite aqui aos meus amigos do painel e boa noite para si. Acho que eles já disseram tudo, aqui o Diniz e o Jorge. Então, o Sr. Carlos, permita-me, eu juntava aqui já a classificação também e fazíamos já essa análise,
O Flogreira neste momento é líder com 54 pontos, segundo Alvarense com 53, terceiro Espinho com 48, quarto José Force com 36, quinto Alba com 30, sexto Recreio de Águeda e Esmoriz com 29, oitavo Passos Brandão, Lobão com 26, décimo Vista Alegre e Relâmpago Negrense com 25, décimo segundo Fiães com 23, décimo terceiro Pampilhosa com 20, décimo quarto Oliveira do Bairro e Postelo com 17, abaixo da linha de água, décimo sexto Canedo com 16 pontos, décimo sétimo Avanca com 15 e o Lanterna Vermelha Cocujens com apenas 12 pontos. A classificação, na minha opinião, que me surpreende mais, não me surpreende pela qualidade da equipa, é o regresso da Flogreira ao primeiro lugar. Portanto, eles perderam o primeiro lugar à 7ª jornada, ou à 8ª, quando perderam com o Espinho em casa por 3-2 e voltaram ao comando da classificação agora. Portanto, e eles nesses 12 jogos que há entre a 7ª e a 8ª jornada até à 20ª, em 36 pontos possíveis, a Flogreira fez 33. No meio disso aí meteu outra derrota em Ovar. De resto é tudo vitórias até esta altura. Isto define a regularidade das três equipas. O Espinho, ao ter ganho o jogo ontem, também já começa a poder pensar que um precalço de qualquer um deles na próxima jornada que pode vir a acontecer, pode trazer outra vez animação ao campeonato. De qualquer das formas, Alba, os Esmoriz estão bem, muito certinho até esta altura. O Águeda foi surpreendido pelo Alba, se não dava outro salto mais lá para cima. As outras equipas, Frandão, o Lobão, o Vista Alegre e o Relâmpago Negrense, e acho mais ou menos o Fiães, andam a jogar o campeonato distrital de Sabseg. Porque depois daí para baixo, as outras equipas, o Pampilhosa também está a melhorar ultimamente. Acho que o Oliveira do Bairro também deu um salto grande nas últimas jornadas. Parecia que não, parecia que o Zé Carlos não ia trazer nada de novo ao Oliveira do Bairro, mas trouxe porque o Oliveira do Bairro andava cá em baixo, já ultrapassou a linha d'água, já está a discutir, portanto, lugares mais lá para cima. Agora e já vai roubar pontos ao VAR. Sim, e agora temos aqui o Canedo, que vai ter no próximo jogo portanto, uma prova de fogo. E temos o Abanca e o Cocujens. Agora, o que surpreende, na verdade, é o Abanca que, desde a 2ª ou 3ª jornada, vem a descer vertiginosamente, só não está a chegar aos últimos lugares porque o Cocujens não tem ganho. Senão já estava em último e andava a jogar com os primeiros 2 jogos, 2 vitórias, e nunca mais tem mais uma vitória. Só o Erro tem 3 vitórias, ou 4 vitórias, 3 empates e o resto tudo derrotas. Agora, penso que o campeonato continua para ser disputado por estas 3 equipas e, como o Diniz disse e o Jorge também, quem vai decidir o título vão ser as equipas pequenas. Berto Teixeira, juntamos já aqui tudo, não é? A análise aos resultados e à classificação. Como é que este campeonato segue que, nós daqui a pouco vamos falar do Campeonato de Portugal, continuamos a falar com 3 equipas a descer do Campeonato SABSEG, mas neste momento o Beira-Mar está a 3 pontos da linha d'água. Já lá vamos a isso. A linha d'água que o Diniz falava há pouco, que está assim um bocadinho mais longe, pode não estar assim tão longe quanto isso? Antes de mais cumprimentar não o pessoal que está cá dentro, a ansiedade, sei lá. e as pessoas, portanto, que nos veem e ouvem lá em casa. Eu ontem, curiosamente, fui ver o Canedo ao vivo, o Canedo Fiães. E pronto, sobre a classificação, o Carlos e o Jorge e o Diniz já disseram tudo. Houveram alguns resultados que me surpreenderam. Um deles, portanto, continua a ser o Passos de Brandão, pelo resultado que fez ontem e não só pelo campeonato que tem feito. Mas jogou muito desfalcado. 6 ou 7 jogadores que não. Mas esse eu não tenho conhecimento. Mas perdeu. Claro. Pois não, e é isso de que me chama a atenção. É um clube que eu, pronto, simpatizo, ou melhor, gosto, e de facto tenho pena, depois daquela classificação do ano passado, este ano eles não terem ficado mais próximos, portanto, para disputar, pelo menos, portanto, enfim, regatear como fizeram o ano passado, portanto, a subida. Sobre o regional, curiosamente, e se me permitires, eu queria fazer uma referência, portanto, à equipa do Canedo, que está com problemas, está abaixo da linha d'água. Mas o que eu verifiquei é que o Canedo tem, de facto, portanto, alguns jogadores
que surpreendem. Sim, tem, sim, senhor. Não percebo, é evidente, portanto, que depois nós começamos a apreciar o jogo e percebemos, portanto, que o Fiens joga juntinho, joga, portanto, bem organizado, bem orientado, e por incrível que pareça, o Canedo surpreende porque tem jogadores com alguma qualidade individual, mas não consegue de facto superiorizar-se. Falta-lhe ali alguma coisa. Também. E lembrei-me do Diniz, do nosso vidente, porque já há 2 anos, creio, disse exatamente do que o Canedo jogava um futebol selvagem, exatamente, portanto, em virtude de ter alguns jogadores que vêm, portanto, da África, tem um tipo de jogo, e ontem eu verifiquei ao vivo de facto aquilo que tu disseste. É um pouquinho assim, desculpa, vocês, portanto, a vossa amizade é eterna, eu adoro-vos, pá, e tenho uns amigos, e isto para mim, esta coisa do vidente para mim é um elogio. Agora, claramente que nós não temos eu não tenho esse poder, e é uma questão de anos de andarmos ali. Agora, o que é que se passa ali? Quer queiramos, quer não, o Canedo, e sabemos todos disso, embora, não é? O Canedo tem os jogadores em si, mesmo que a direção ou a equipa técnica o queira fazer de pensar diferente, o jogador em si está ali sempre com aquele intuito de passagem. Eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para trabalhar e evoluir e depressa encontrar um clube de outro patamar. Porque, pronto, são objetivos diferentes, aquela estrutura, a organização desportiva, aquele departamento técnico, há uns anos esta parte tem vindo a trabalhar de uma forma diferente. Mas se eles não ganharem, ninguém olha para eles. Claramente, mas depois há aquilo, e Carlos, e tu, Carlos, e o Mr. Teixeira, nós, vocês, nós os três andamos muitos aninhos lá dentro do campo, sabemos que por vezes no nosso tempo não era tanto assim, mas nestas situações em particular, muitas das vezes até percebemos que há ali jogadores que até fazem 2 ou 3 exibições mais ou menos engraçadas, e mesmo que o resultado não seja o melhor, o mais certo é que o observador leve uma ideia positiva do jogador e o leve para ali, e o próprio jogador muitas das vezes sai dali satisfeito, e vemos uma equipa a sair triste do resultado e 2 ou 3 com um sorriso de orelha a orelha, até parece que a equipa ganhou. E num campeonato com a competitividade do sabe-segue, nós temos que ter aquele espírito à moda antiga do nosso tempo, que é aquele espírito de grupo. Diz, mas permite-me só dar aqui uma nota, não estando eu aqui para comentar, mas claro, daquilo que eu vi também do Canedo até hoje, é uma equipa que, apesar de haver às vezes essas derrotas, daquilo que eu me recordo das vossas análises, é que é uma equipa muitas vezes muito abnegada e que tem tido até alguma infelicidade nos jogos. Portanto, isso às vezes também conta. Certo. Não, e muitos bons, e como o Teixeira disse, recordando um bocadinho que vocês têm falado nas vossas análises. Por isso é que nós falamos, a qualidade está lá e os jogadores também estão lá e têm essa qualidade. Agora, o que está a faltar ali de facto é não fazer dessa equipa a tal manta de retalho, não é? Ora, hoje sai um jogador para ali, depois vem para cá, mas não estou a fazer nada disso. Reparam por menor. Mas já fizeram. Estás a falar, isso foi há 2 anos, ou o que é aquele que o Daniel fazia isso, e de certeza absoluta que os jogadores estão ali, dão garantias ao Daniel, não trazia para lá, não eram os jogadores dele. Agora, falar em observadores, os observadores que o Canedo pode ter é nos jogos da IAFA. Quem é que se desloca como observador para ir ver o Canedo, se não for o Daniel Mota ou um indivíduo qualquer, a convidá-los a ir ver esses jogadores aí? Ninguém vai. Tu não tens embora. Não, às vezes vai, não. Mas deixa-me só dizer uma coisa, deixa-me só dar um dado à análise. Nós temos 2 equipas neste campeonato que nós sabemos reconhecidamente que há um esforço em termos de desenvolver jogadores para outros patamares, ok? Que é o Canedo e também o Avanca. E qualquer uma das duas, vejamos em que posição é que estão. Pois esse é o problema. É a dificuldade. Gravíssimo lá para resolver, não é, com aquelas jogadores. Mas de qualquer das formas, Jorge, não sei se já mas não era exatamente o mesmo. Já viste o Avanca alguma vez este ano? Não vi. Faz favor, vai um dia qualquer, perde 45 minutos, depois vai vir outro jogo a seguir. É fácil, é só chegar à FTV. Pronto, e vais ver como é possível que uma equipa daquelas possa pensar em altos voos
com 3 jogadores, que é o Chapinha, o Carlos André e um outro jogador do meio campo, parece que é o capitão da equipa, que é um outro belíssimo jogador. O Pacheco. E o resto é tudo indivíduos das camadas jovens tem ali. Agora, tem lá muitos jogadores para inscreverem, mas é preciso, por aquilo que me disseram a mim, dirigentes do banca. É preciso dinheiro para os inscrever. 1.500 euros cada um. Pronto, agora 10 jogadores. Pois. Já lá. Se a memória não me traz só é quanto custa um jogador com certificado internacional. O problema é esse aí. Agora é tê-los lá, estão a, se calhar. E esqueceu-se do Nuno Dias, na baliza, por exemplo. O Rato, que jogou no Passos Brandão e que foi um dos jogadores que. Sim, mas basta só falar Nuno Dias, Chapinha, Carlos André e no Pacheco. Estamos a falar em 4 jogadores 40%. que eu não quero dizer que seriam titulares em quase todas as equipas do campeonato, mas se nós excluirmos os 3 primeiros, eu diria que eles provavelmente, se não fossem sempre todos eles titulares. E o Rato também é um jogador que, quando passou pelo Passos Brandão. Sim, mas o que eu estou a dizer é esses 4, por exemplo. Sim, tem qualidade. O Luca Lotito também, por exemplo. Tem que estar mal. É o resto. O problema é o resto. Tem que estar mal. O problema é o resto. Exatamente. Porque uma equipa não se faz só de 4 jogadores. Exatamente. Aqueles do grupo. Eu disse 4, vocês falaram mais 2 ou 3, 7. Pronto, já não, só falei em 4. O que eu estou a dizer é que, por exemplo, tem que estar mal. Uma coisa. A época começa mal. A época começa, por exemplo, para o Vanca. A época começa mal porque conquista 1 ou 2 vitórias, já nem sei bem, e o treinador vai embora. Uma vitória e o treinador sai. Vai começar bem. Desculpa, eu começo o campeonato, ganho 2 vezes e vou-me embora, isso não é começar bem. Não, mas o Tiago ganha um jogo e sai. Digo eu, sem saber, mas pelo que se consta, por opção. Portanto... Sim, mas eu não estou a dizer que foi bem ou que foi mal despedido, se foi bem ou se foi ele que se decidiu ir embora. Não estou a colocar isso em causa. Estou a dizer é que começa mal. Efetivamente, se faço uma pré-época de 5 ou 6 semanas, faço um jogo para o campeonato, venço, e a seguir há uma nova opção técnica, por muito parecida que seja a opção técnica, nunca vai ser igual ao que estava. Portanto, todo o trabalho que foi feito ali durante 6 semanas foi, permitam-me, foi para o chaveiro. Não foi para mais lado nenhum. Jorge, mas esse é que é o verdadeiro problema. Jorge, 7 equipas, das 7 equipas que estão nos últimos lugares, 6 já mudaram o treinador. Então o Canedo mudou 3 vezes de treinador já. Não, 2. Quem mudou 3 foi o Abanca. 2. O Abanca que já teve o Tiago, Luís Miguel e agora o Rapinha. Não, aliás, só mudou uma. O Canedo só mudou uma. É o André Sousa e entrou o Tonal. Agora entrou o Tonal. Não mudou mais nenhuma. Mas esta semana mudaram de treinador. A mim disseram-me o Alfredo, por exemplo, o meu primo. Para mim é coisa nova. O Alfredão, mas já vou tratar de guarda-redes, é que disse, estava lá e eu disse, o que é que está ali a fazer? E ele disse-me que tinha vindo também com um treinador e eles parecem-me trocar o treinador. Portanto, e se trocaram, já é o terceiro. Mas eu não tinha notícia, mas já vou tratar de saber. Não, é assim. Quem está aqui na ficha de jogo do Canedo é o Tonal. Sim. Estou a falar por aquilo que me disseram. Agora pode ser o treinador. Mas esse não é o verdadeiro problema destas situações. Esse não é o verdadeiro problema destas situações, porque de facto, mesmo tendo lá jogadores, e nós já o referimos aqui várias vezes, com qualidade, tudo, etc., tu tens muita dificuldade em criar aquele grupo de trabalho no foco, porque vejamos cá uma coisa. Eu, em toda a minha vida que andei no futebol, as incubadoras nunca foram muito longe. E já começar noutros tempos, as primeiras incubadoras como a Alberca do Benfica, o Lourinhanense do Sporting, uma série de incubadoras que o objetivo ali era incubar de forma a que os jogadores desenvolvessem, etc. E depois esses clubes deixaram-se disso, vieram os empresários também, de forma a incubar a sua mercadoria para que ela ali ou acolá fosse mais valiosa, etc. E tudo isso é muito bonito, mas é a nível individual e de desenvolvimento. Mas depois, nos campeonatos do verdadeiro futebol, já era assim no nosso tempo, no tempo do Carlos Silva, do Teixeira, no meu, e é agora assim também. O que de facto faz campeões é o culto do emblema. O culto da cor, a tua equipa, a tua terra, a tua zona, a tua massa associativa. Por exemplo, eu vou-lhes dar um exemplo muito concreto. O Lobão. Se fizerem daquele clube uma incubadora ou um satélite qualquer de lado nenhum, não vai. E eu digo isto porquê? E é um exemplo prático. Agora, tem
boa massa adepta, tirando o Espinho, o Ovarense e um ou outro, nós dificilmente temos dificuldade em encontrar um clube de sabe-se com aquela massa adepta, não é? Tem bons investimentos nestes últimos 4 anos, valores acima da média, que nós também já referimos aqui, com alguma capacidade, etc. Plantéis fantásticos. E claro, e tem andado ali na luta, embora este ano eu acho que eles tinham a obrigação de fazer muito mais. Mas agora, pegar num clube desses e transformá-lo, por exemplo, com 2 ou 3 investidores, com empresários só para, entretanto, incubar determinados jogadores, ou não sei o quê, ou então alguma filial de algum clube de outro patamar acima, na minha opinião, e há que é mesmo único e simplesmente a minha mulher, é matar um clube daqueles, é matar o bairrismo, é matar tudo aquilo que de facto faz do Lobão diferente do Canedo, diferente de outras equipas ali da zona. Percebe? E penso que é isso que acontece. E para mim o grande problema, se calhar, do Abanca, do Canedo, é um bocado isso. Acabam por ter depois bons jogadores, bons atletas, até trabalharem bem, até treinarem bem, trabalhar muitas das vezes até de forma profissional, várias vezes ao dia, como o Canedo já o chegou a fazer, mas depois no jogo, na competição em si, eles não obtêm esse fruto. Porquê? Porque na competição em si é preciso algo mais. Tu tens a assistência, tens os adeptos, tens a pressão. O Canedo tem uma boa massa adepta. Sim, mas entendes? E quando os clubes sentem este tipo, agora somos uma filial, agora somos uma incubação, eu penso que parte do clube morre. Morre em termos, vejam se me percebem, competitivos. Há uma parte competitiva daquele clube que perde. Eu acho que é mais técnico do que outra coisa. Eu só vi o Canedo uma vez e levantei esta questão, portanto, porque achei que era pertinente, mas com toda a franqueza não tenho conhecimento para aprofundar claramente, portanto, qual é o problema do Canedo. Sim, claramente, isto nós como eu costumo dizer, é analisar pela rama, como é lógico, não é? De facto, uma opinião eu chegava à altura que disse que aquele gajo joga para caralho. E atenção, porque o Canedo tem uma coisa. O Canedo ainda agora estava a ver a ficha de jogo, por exemplo. Eu vi aqui logo de repente 3 jogadores que estavam logo a aparecer no início, que eram o Jackie, o Batshuayi Mendonça e o Sadamané. Quer dizer, os 3, pelo menos já desde a época passada, que estão cá em Canedo. Aliás, o Batshuayi já deve estar aqui há mais tempo. Não sei se está a jogar ou não. O Caba está, Daniel Ié. Os jogadores com qualidade. Sim, os jogadores com qualidade. O Marlon. O Ramon. Exatamente. O guarda-redes. O Ayu que veio, o Ayu. Grande guarda-redes, Então fixem o nome dele. O Campeonato de Portugal, e já esteve na terceira Liga, já esteve na segunda Liga. E jogadores com qualidade. Claro, eu fui ver o Relâmpago jogar com o Vista Alegre. O jogo de hóquei? Sim. Bom jogo. Foi o jogo de hóquei. Eu por acaso estava a ver o jogo de júniores e estavam a dizer, olha, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1. Eu dizia, mas isto é hóquei. Há um intervalo também 3-1. Eu durante aqui um tempozito critiquei um bocado a forma de jogar do Relâmpago Nogueirense, porque eu acho que os treinadores às vezes veem futebol na televisão e querem pôr em prática aquilo nas equipas deles. E aquelas primeiras fases de construção, o guarda-redes jogar no lateral direito, no coisa e tal, joga tudo aquilo que o Diniz anda aqui todas as semanas aqui a contestar, e muito bem. Portanto, e o Relâmpago Nogueirense perdia nos últimos minutos, lance de bola parada, e voltou a sofrer um gol, quarto anulou no sábado, da mesma forma. Mas o Arthur anulou o gol, fora de jogo. E uma das coisas que me impressionou bastante, já é a segunda vez que eu vejo isto aqui, é eles a saírem a jogar com o guarda-redes a meter a bola nas faixas laterais, ou no ponta de lança, numa coisa qualquer. Eu sei que depois quem anda ali no meio, um caso de um Gouveia, do Ministro, que gostam de jogar e não sei o que. Anda a ver a bola a passar por cima. De qualquer das formas, os resultados do Relâmpago Nogueirense são o reflexo da mudança deles. E depois nós temos de perceber o seguinte: eles têm lá, o Gouveia é o Ministro, tem o Barros, tem o Rezende, tem o Renato e tem o Roberto. E qualquer destes jogadores aqui joga no Campeonato de Portugal. Qualquer destes jogadores joga no Campeonato de Portugal, e não estou a falar de todos,
porque os outros são todos bons. Tem lá o Guga do Espinho, o Dani, que veio agora, não sei de onde é que foi, outro grande jogador. O Diogo Amorim. Uma série de jogadores que têm lá o Relembang Nogueirense. E é o que eu digo, muitas das vezes os treinadores têm o seu estilo de jogo e a sua maneira de pensar, mas têm que arranjar sistemas de jogo para os jogadores que têm, para as características deles, e às vezes querem arranjar sistemas de jogo para aquilo que vê na televisão. Exatamente. Não é possível isso. Não, é um bocado isso. A luta tem que ser esta aqui. Eu não posso tocar violino. Quando se está limpo, quando se pode sair limpo, vamos embora. Vamos sair limpo. Eu sou leitura de jogo. Os treinadores exatamente. Vamos manter aqui um bocadinho a ordem. Desculpa lá. Sem problema. Se pudesse tocar violino, toco violino. Não podendo topar. Os gajos dão-me os ferrinhos ou bombo, eu toco bombo. Não tenho dúvidas nenhumas agora. O Relembang Nogueirense já está aqui praticamente quase longe da linha d'água. Longe da linha d'água. Já vamos perceber essa linha d'água, se é ou não real. Jorge, vamos voltar um bocadinho à análise da classificação. É óbvio que também é importante falarmos sobre isto e sobre esta temática também mais tática e mais da abordagem daquilo que é o campeonato. Mas olhando para o campeonato, já fizeste a análise aos resultados. O que é que podes dizer da classificação, embora na tua análise fizeste uma pincelada também nessa temática? Olha, muito rapidamente é assim, há qualquer coisa de novo na frente, como é óbvio, há um novo líder, muito embora sejam lideranças que estão presas por poucos pontos, dada a competitividade dos três da frente, mas o que é facto é que a Florgueiro voltou à liderança e está a fazer, à exceção de 2 jogos que teve e que foi precisamente contra as outras 2 grandes equipas deste campeonato, o Espinho e Ovarense, está a fazer um campeonato limpo. A verdade é esta, e isto é um campeonato quase de sonho para qualquer treinador. Agora, eu diria que a derrota de Marcos da Silva não foi grave, a derrota se calhar em casa com o Espinho foi bem mais grave na minha ótica. Agora, como é óbvio, a Florgueiro tem agora pela frente, desde já nesta próxima semana, um desafio que é para não se esquecer do que se passou nesse caso vai ser há 15 dias atrás, porque vai à albergaria. Mas de qualquer das formas é um campeonato, como eu dizia, os 3 primeiros estão de tal forma destacados que acho que já não há a mínima dúvida que a luta vai ser mesmo entre os 3. Depois ali a luta de 4º lugar, embora haja aqui equipas que se possam aproximar da Joe Force, a não ser que a Joe Force tenha uma queda muito saliente nesta segunda volta, não me parece que esteja em causa o 4º lugar da equipa de Vagos. Depois há aqui um conjunto de equipas que está a fazer um campeonato que me parece muito, muito interessante, nomeadamente o Alba e os Moris. Equipas que não me parece que fossem das equipas que nós olhássemos à partida e disséssemos estes vão ser equipas para andar lá em cima, não. Seriam equipas para fazer campeonatos tranquilos, mas são equipas que estão para já a fazer campeonatos superiores a outras equipas que nós esperávamos que pudessem dar mais cartas ao longo deste campeonato. Olhando mais cá para baixo, no que toca à suposta linha de manutenção, em teoria seria o 16º, em teoria. Na prática, depois veremos, ainda faltam muitas jornadas mesmo no referido Campeonato de Portugal. Se forem os 3, eu circunscreveria aqui a luta até à equipa de Fiães. E não afasta ainda a equipa de Fiães, porque são 7 pontos, e 7 pontos não é assim tanta fruta quanto isso. Podem dizer, mas de 7 para 9 não é assim tanto quanto isso. Pois é verdade, mas eu também não me parece que vá assim tão longe a capacidade destas equipas para conseguir não só ir buscar 9 pontos ao Relembang Nogueirense e não só ir buscar os 9 pontos ao Relembang Nogueirense, é contar que ele não faça mais pontos nenhuns até ao fim do campeonato. Portanto, não me parece crível que o Relembang Nogueirense, depois da vitória conseguida, que passe por mais perigos daqui para a frente. Agora, há equipas aqui claramente que eu começo a ver a coisa muito, 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 muito mal parada. O Cojés, parece-me que depois dali de um momento com a troca de treinador em que a equipa até começou a jogar um futebol engraçado, muito honestamente gostei de os ver numa partida, foi salvo erro contra o Lobão, exatamente, foi contra o Lobão. Achei que estava personalizada a equipa. Foi o salvo erro primeiro jogo do Miguel Fernandes, o técnico do Cojés. Conseguiu depois ali um resultado positivo logo de seguida, mas daí para a frente a coisa piorou e esta semana teve uma derrota pesada, logo em casa contra a equipa dos Moris, e é daquelas derrotas que não mata, mas mói a sério.
eu diria que o Cogém está a ficar numa zona muito complicada da tabela, muito complicada da tabela, precisa rapidamente de vencer. O mesmo cenário para Avanca e Canedo, precisam de rapidamente somar pontos para conseguir entrar numa zona mais segura. Está aqui numa zona claramente perigosa, Bostelo e Oliveira do Bairro, como é óbvio. O Bostelo, se não é a equipa com o orçamento mais baixo do campeonato, não deve andar lá muito longe da verdade. Eu diria que é entre Bostelo e Cogéns, são as equipas que têm o orçamento mais baixo do campeonato. O Bostelo foi fazendo milagres, teve aquele problema com lesões que o fustigou um bocadinho. Esta semana tinha um duelo claramente complicado ao ir à casa da Florgueira, do novo líder, mas precisa rapidamente de somar pontos. E o Oliveira do Bairro, quem tivesse dúvidas sobre o percurso que o Zé Carlos teve nos últimos anos e que o que estava a acontecer em Passos de Brandão, se calhar era mais fruto do que era expectativas demasiadamente altas face ao que era a nova realidade do campeonato. Porque eu friso isto, é que nós temos toda uma nova realidade no campeonato. O ano passado havia uma equipa que era muito forte, que era o União de Lamas. Tivemos uma equipa que andou durante muito tempo a fazer um brilhante campeonato, mas que depois faltou o resto da gasolina para ir até ao fim. Mas o União de Lamas assumiu-se desde o início como sendo uma equipa com condições para subir de divisão. E depois havia uma série de equipas que estariam quase todas ao mesmo nível. Este ano não. Há claramente 3 equipas que se destacam em relação aos demais. E essas 3 equipas, desde logo, por exemplo, em relação ao Passos de Brandão, que o ano passado fechou terceiro. Acho que não estou enganado, não é? É, sim. Terceiro, fechou terceiro. Mas se calhar só parece até ao segundo. Pois, mas agora vamos fazer contas. Esses 3, quantos deles é que terminaram à frente do União de Lamas, ou do Passos de Brandão o ano passado? Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. E isso empurra desde logo o Passos de Brandão para trás. E podem dizer, mas o Passos de Brandão manteve quase toda a equipa e até foi buscar um outro jogador. Pois foi, mas é que o problema é que os outros todos cresceram. E eu acho que o campeonato cresceu em termos de competitividade em todos os sentidos. Na minha opinião, não só na questão dos 3 primeiros, mas reparem, a equipa da Juforce é uma equipa muito mais forte que se apresentava nos anos transados. Não tem comparação rigorosamente nenhuma. Mesmo a própria equipa, reparem, a própria equipa dos Moris apresenta um nível este ano muito apreciável. Está a fazer um campeonato mais 2 ou 3 jogadores ultimamente. Está a fazer um campeonato. Do Lobomba, mais outro jogador, não sei se é brasileiro, se é. A questão é, o Passos de Brandão, na minha ótica, acaba por fazer um campeonato dentro do que lhe é normal, face ao que é a nova realidade do campeonato. O Zé Carlos acabou por pagar por isso e acabou por ir embora mais cedo, mas o que é facto é que o Cajó, que é um excelente treinador e que teve um bom início, se nós formos a ver, neste momento está a obter mais coisa, menos coisa, os mesmos resultados do Zé Carlos. O Zé Carlos foi para o Oliveira do Bairro e vê-se os resultados também que está a obter. Foi a segunda vez que fez perder pontos ao Varense. Jorge, há aqui um pormenor que muita gente não está a reparar, é que os cartões amarelos estão a contar agora. Pois estão. Exatamente. Os cartões amarelos estão a contar, as lesões estão a contar. Faz alguma grande diferença, exatamente. Vai ter muito mais dificuldade de aguentar-se lá em cima. E um campeonato destes aqui de 34 jogos é preciso ter um plantel com 22, 23, 24 jogadores, mas todos prontos para jogar. Exatamente, ao nível. Não é jogadores como se fazia antigamente, 14 ou 15 para jogar e os outros são para treinar, à quarta, à terça e à quinta-feira. Eu sou do tempo em que neste sabe-segue em que se fazia uma equipa que era 11 titulares mais 3 ou 4 que era para equilibrar a coisa e depois o resto era miúdos que vinham. Neste momento, neste campeonato, fazer isto é muito complicado e basta ver as equipas que alinharam mais ou menos nesse diapasão o que é que lhes está a acontecer. Nós temos que acelerar um pouco. Só um pormenor. O Alba, por exemplo, o ano passado fez um campeonato horrível. Esteve na iminência de descer de divisão e este ano começou praticamente da mesma forma. Alguma coisa mudou ali para melhor e eles estão paulatinamente já estão lá em cima. Antes de ir ao Diniz, apenas o seu dono, portanto eu estive aqui a tentar informar-me o que é que poderá acontecer. Portanto, realmente o Sr. Mike traz-nos uma informação correta. O Tonal já não é treinador da equipa do Canedo.
Já em Ovar terá estado alguém no banco de suplentes a fazer essa transição e já existe um novo treinador ao leme da equipa do Canedo, portanto fica também esta informação para os nossos ouvintes. Efetivamente, quem falou à imprensa foi Daniel Tavares. Foi Daniel Tavares, que era o adjunto que foi ele que fez a transição. Pronto. Mas não havia nenhuma indicação nesse momento que o Tonal tinha saído. Em relação ao dia de ontem, e para que as pessoas percebam, nós não estávamos nos jogos todos. E eu, efetivamente, por exemplo, hoje, o que eu fui ver de manhã foi ver as fichas de jogo. E ao ver a ficha de jogo do Canedo, ainda não aparece o nome dos treinadores, ok? Ainda não está o nome dos oficiais que estão no banco de suplentes. No 0-0, se as pessoas forem ver, quem aparece lá o Tonal, sim, a orientar a equipa é o Tonal. Claro. E não houve nenhuma notícia nas redes sociais sobre nem o que quer que fosse sobre a saída do Tonal. Mas fica só esta informação. Obrigado, Sr. Américo, por nos trazer esta informação. Já agora quem é o novo treinador? Chama-se Fábio, mas depois, entretanto, teremos essa informação também relativamente a isso, portanto, quando for oficializado, e obrigado desde já a todos aqueles que nos fazem chegar a informação para que possamos informar os nossos ouvintes. Nós temos que acelerar agora de forma urgente, falta só a pincelada do Diniz. Diniz, já deste apenas um remate final na classificação. Não, pronto, eu penso que já foi tudo dito. Há de facto aqui esta troca de lugar entre a Florgrade e o Alvarense. Claro está que o espinho à espreita, isto vamos assistir a isto até ao final, sem dúvida nenhuma. E depois é de facto aqui o Alba, que tem vindo a fazer um campeonato regular por ali acima. Há alguma desilusão, como é lógico, na minha opinião, do Águeda e do Lobão, e um pouco do Passos Fernão, porque acho que era possível um pouco mais destas três equipas, principalmente do Águeda e do Lobão, e claro está, depois o Passos Fernão, como já fomos falando aqui, também tem as suas, mas sem dúvida nenhuma que era estas equipas que nós esperávamos um pouco mais. E claramente, aquilo que eu também já tive a oportunidade de dizer, eu penso que aqui o grande resultado desta jornada aqui teve alguma boa influência na tabela, que foi de facto o empate do Fiães em Canedo, que de certa forma deu algum um respirar, não tranquilo, mas um suspiro, digamos, de alívio relativamente ao Relâmpago e ao Vista Alegre e ao Lobão e até ao próprio Passos Brandão. Penso que este empate acabou por ter uma forte influência nesta tabela classificativa. Próxima jornada teremos então Avanca Pampilhosa, Passos Brandão Cocujens, Fiães, Relâmpago Nogueirense, Oliveira do Bairro, Joé Force, Alba Florgrade, Bustelo Canedo, Desmoriz Alvarense, Vista Alegre, Espinho e o Lobão Recreio de Águeda. Uma palavra muito rapidamente para estes jogos. Qual é o jogo cabeça de cartaz, Jorge? Vou-me chamar de maluco, mas eu diria que o jogo que eu vejo aqui mais interessante é mesmo o Avanca Pampilhosa, porque se vocês repararem, o Avanca soma nesta altura, em termos de tabela classificativa, soma 15 pontos, Pampilhosa soma 20. É fundamental para o Avanca poder somar pontos, é fundamental para o Pampilhosa somar pontos. O Pampilhosa vem de uma vitória interessante, como é óbvio, sobre a equipa de Passos Brandão. É verdade que o Passos Brandão podia estar desfalcado, mas é uma vitória que não deslustra de forma alguma, e naturalmente quer dar sequência a esses bons resultados. E um bom resultado para o Pampilhosa é não perder em Avanca. Não perder em Avanca penso que já será um bom resultado para o Pampilhosa. Vitória será um resultado excelente para o Pampilhosa, porque basicamente representa ficar já nesse momento a 8 pontos do Avanca. Isso seria, eu quase que diria, o fim de contas, pelo menos para já, para duas equipas, ou seja, quer em relação ao Cocujens, quer em relação à equipa do Avanca. Mas como é óbvio, o Avanca não quer já ficar por terra em relação a esta equipa, e vai naturalmente tentar somar pontos. Deixa-me só dizer, eu acho que não quero jurar falso, mas eu acho que os três da frente, não sei se não vai haver surpresas aqui pelo meio, e para mais do que um. Tem 3 jogos muito complicados, na minha opinião. Cachelo? Olha, Filipe, eu acho que isto da classificação e dos jogos, a conversa que nós tivemos aqui, que até foi bastante interessante, acho que tem aqui um pormenor que devemos chamar a atenção, que é o seguinte: este campeonato são 18 equipas, são 34 jogos, tem 102 pontos. E há equipas que ao fim da primeira volta já têm 25 pontos perdidos.
se for pelo mesmo andamento, quando chegar ao fim da época, tem 50 pontos. Só fazem metade dos pontos que podiam realizar aqui. E isto é um campeonato que, havendo 2 ou 3 equipas que façam aquilo que fez o Espinho e o Obarense e a Florgrade, é um campeonato para 3 equipas e os outros estão ali a competir. E o que é que vai acontecer? Daqui por meia dúzia de jogos ou não sei quantos, as equipas não andam ali a passear. E o grande problema do futebol é motivar jogadores que não andam ali a ganhar nada, andam ali a ganhar a mesada deles, a praticar futebol, a fazer aquilo que gostam. E há os que ficam na corrida da Taça de Aveiro que têm outra motivação, ir à final da Taça de Aveiro. É a minha opinião. Agora, nós temos de perceber isso aí. As equipas que gastam o dinheiro, que gastam o Alba, que gastam o Pampilhosa, que gastam equipas que andam aqui em baixo, o Lobão, têm que fazer mais alguma coisa. A estrutura daquilo tem que mudar para melhor e eles têm que fazer perceber aos jogadores que o facto de eles andarem ali ao domingo a jogar futebol não é só para dizer que estão a representar o Lobão, é para ganhar todas as semanas portanto, e para se baterem com Florgrades, com Obarense e tudo. Eu e o Teixeira somos do tempo dos campeonatos que os jogos mais difíceis eram em Argoncilho e não sei o que, aí é que o gajo tinha dificuldade de ganhar. E havia um equilíbrio muito grande, porque chegava-se a 5 ou 6 jornadas de fim, o 6º ou o 7º, ainda podia ser campeão. Agora não. Agora há aquelas equipas mais profissionalizadas e é o meu pensamento, é aquilo que eu imagino, que os investidores é que estão a dar qualidade aqui a este campeonato, a arranjar jogadores e a preparar as equipas de uma forma muito forte para o campeonato ser desta forma, porque se deixar de haver investidores, as equipas não têm a mínima possibilidade de apresentar plantéis como tem o Obarense, o Florgrade portanto, o Espinho e mais algumas equipas que andam aqui. Agora, quanto à jornada, que é isso que você quer saber? Exatamente, era a minha pergunta, mas... Não, António, não há nenhum jogo aqui que alguém possa dizer este vai ganhar ou outro vai perder. São todos jogos importantes para todas as equipas. Postelo Canedo, Lobão Águeda, o Estalegre Espinho, os Moreiros Obarense, Fiéis Relâmpago Nogueirense, Oliveira do Bairro Jube Force, o Oliveira do Bairro tem de ganhar, Alba Florgrade e o Passos de Brandão com o Cogés é o jogo em que o Passos de Brandão pode ter a rentabilidade daquilo que os outros possam vir a perder em função do da qualidade das equipas que vão jogar. Não, eu tenho que realçar só 2 coisas. A primeira é que o Florgrade voltou, portanto, enfim, ao primeiro lugar. E curiosamente, portanto, na primeira volta é o clube que perde com os adversários diretos. Isto quer dizer 2 coisas. A primeira, de que, enfim, eu não estou a dizer nada de importante e acho de que o meu sobrinho, o Hélder Castro, sabe disto provavelmente melhor do que eu. E eu não quero ensinar nada a ninguém. Mas ele tem que ter cuidado exatamente quando for jogar com estes adversários diretos, porque a pontuação é a dobrar. Mas continuar a não perder pontos, exatamente como o Carlos diz e o Diniz e toda a gente que andou no futebol sabe, é que perder contra o Alba ou perder contra o Canedo, isso é que dói. Claramente. Dói. E eu estou convencido de que se o Florgrade continuar, portanto, na senda das vitórias em relação às equipas de que estão atrás dos 3 primeiros, não é? E tiver algum cuidado redobrado com o Espinho e a Obarense, é de facto um sério candidato. Diniz? Eu estou de acordo, entretanto já foi tudo dito acerca desta jornada, embora há que dizê-lo aqui o seguinte, nós entramos numa fase do campeonato em que praticamente todas as jornadas vão ser importantes, porque vão pôr frente a frente ou equipas que estão a lutar lá em cima e vão jogar entre si, ou equipas que estão a lutar pela permanência e vão jogar entre si. Mas nesta em particular, eu acho que há aqui 2 jogos que eu destacaria. Porque pela tabela classificativa, que é o Bustelo com o Canedo,
pela tabela classificativa. Acho que há aqui uma importância, e é o Fiens também nogarense, que também pela tabela. Agora, sem dúvida. Peço desculpa, mas o jogo que eu gostava de ver era os Mourinhos Obarense. Exatamente. Curiosamente, portanto, acho que é mas esquecem-se da rivalidade. Exatamente, e era isso que eu ia dizer. E depois há aqueles jogos também de lá de cima que traz todo o interesse, como é lógico, mesmo que é o do caso da Flor Grade com o Alba, até por aquilo que aconteceu na taça, e claramente aquilo como o Teixeira acabou de dizer, este derby que é o Esmoriz Ovarense, que eu acho aquelas pessoas mais antigas daquela rivalidade deste clube, de outros tempos e do mesmo conselho. E dá um bocadinho. Mas é que a Flor Grego também não vai jogar a Alba com a equipa que jogou lá para a taça. Sim, mas não pode apagar o passado, aquilo que aconteceu. O problema é que não pode. Vai lá jogar com a sombra daquilo que aconteceu. Não vai lá jogar com a equipa que jogou lá para a taça. Sim, mas vai lá jogar com o resultado que fez, não é? Com essa sombra. Mas continua a não ser o campo mais fácil do mundo para jogar. Não, para ninguém. Vamos então avançar, só dar nota, pronto, aqui acabo também por poder dar esta notícia aqui um bocadinho em primeira mão. O novo técnico do Canedo é então Fábio Santos, o novo timoneiro do Canedo tem 33 anos, é o ex-Dragões Sandinenses, e então é o novo timoneiro da equipa do Canedo. Portanto, aqui uma nota também informativa em primeira mão para os nossos ouvintes. Vamos agora passar para o Campeonato de Portugal, Série B, onde... Filipe, diz. Eu pensava que nós íamos abordar uma coisa que a semana passada falámos e que está na Berlinda, porque acho que nem sei se vai haver campeonato esta semana. Queres falar da greve de arbitragem que... Não sei se vai haver árbitros, eu estou a ver os jogos a serem todos adiados. Estou preparado para apitar o jogo qualquer. Nomeadamente as camadas jovens. Não vi ainda nenhum comunicado à Associação de Futebol de Aveiro. Estava à espera, efetivamente, que a Associação de Futebol de Aveiro fizesse um comunicado, porque o que sabe, e a notícia vem de sexta ou de sábado, já nem sei bem, que 126 árbitros pediram dispensa. Aliás, na segunda-feira disse aqui o que estava a passar. 126 árbitros pediram dispensa de apitar. Salvo erro, são mais ou menos metade dos árbitros que estão disponíveis no lote da Associação de Futebol de Aveiro. Eu inclusivamente perguntei a algumas pessoas como é que ia ser, e até me disseram, se calhar meio a brincar comigo, que foi alguns já estão a pedir a retirada. Pois, mas a retirada dá que hoje há 150, o que são esses alguns, não é? Pois, mas é que o problema é que hoje os clubes estão a receber e-mails a comunicar-lhes a alteração ou propor-lhes a alteração dos jogos, e eu acho que é um facto que nos deve preocupar, porque acho que se chegarmos a este ponto, é um ponto de não retorno no que toca ao relacionamento da Associação de Futebol de Aveiro em relação às equipas de arbitragem. Então, honestamente. Deixa só falar aí ao Jorge. Há bocadinho falaste aqui em off que havia um jogo qualquer que estava marcado uma hora e depois passou para as 8 horas. Para as 8 horas de segunda-feira. Mas vai dar a oportunidade de alguns árbitros fazerem mais 2 ou 3 jogos durante a semana. Não, mas o pedido de dispensa é só para sexta, sábado e domingo. Sim, segunda e terça já não há pedido de dispensa. É uma curiosidade. Eu relembro aqui ao Filipe, ele de certeza que vai confirmar isto aqui. O São Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, nós fizemos a observação de que os árbitros ganhavam um pouco de dinheiro aqui. Achávamos que deviam ganhar mais alguma coisa, para além do subsídio de alimentação, e que havia poucos árbitros e que haviam 2 informações e que eles estavam a trabalhar nisso aí. Mas ele disse aqui que os árbitros ao domingo não fumam, não bebem, não gastam dinheiro nem nada, só ganham. É realmente. Ele disse aqui. Deixaste de ser influencer da associação, tem cuidado. Não, mas ele disse aqui isso aí. Ele disse aqui, e eu estou a dizer que, na verdade, já se viu.
Não é deixar nada, eu estou a falar aqui aquilo que ele disse. Não, o Teixeira está a dizer, deixa eu ter influência, porque ele, felizmente ou infelizmente, eles às vezes esquecem-se dele. De mim não. Eu sou muito mais alto que ele. Ele fala aqui no programa dele de 1,79 m. Ele não tem 1,79 m. Agora, influência. Se chegar aqui, o António Costa chegou aqui. Eu não falei de mim. E eu falei do António Costa sobre a arbitragem, disse-lhe coisas a ele que se calhar poucas pessoas eram capazes de lhe dizer. Mas disse-lhe a ele, sem medo nenhum, sem problema nenhum. Eles vêm aqui ao programa, é para nós batermos com ele já te respondeu. O Jorge começou a rir e depois deu-te uma sapatada nas costas. Não, eu disse outra coisa que foi atenção, o Sr. Américo o que disse foi, não é que influenciava, era que era influencer da Associação Futebol da Aveiro, ou seja, fazia publicidade da Associação Futebol da Aveiro. E o que eu disse foi, é normal, o Lama já se deu. Permitam-me. Eu não faço publicidade da Associação Futebol da Aveiro. Há uma das coisas que eu tenho de reconhecer, Jorge. E eu e toda a gente que está aqui, só se for cego, é a evolução que a Associação Futebol da Aveiro levou nestes últimos anos, com o Carlos Coelho, com o Arménio Pinho. Sim, mas há muita coisa ainda a mudar. Sem dúvida alguma, nós somos isso é inegável, mas há um problema. E eu aí também devo dizer, há coisas a mudar. Quantas vezes é que nesse período a tabela dos árbitros foi revista? Essa também é uma verdade, percebe? É que não podemos só dizer uma parte. Uma parte é inegável. Nós hoje temos a AFA-TV, nós hoje temos o campo do lado de treinos da Associação de Futebol de Aveiro, nós temos as seleções, nós temos milhentas coisas, mas nesse período soube uma classe que foi, na minha opinião, esquecida em termos remuneratórios. É verdade que foram revistas outro tipo de condições para os árbitros, nomeadamente a nível de treinos e a nível de equipas também médicas. Recentemente foi contratado um preparador físico. Exatamente. Quanto a isso nada, mas a verdade é uma. No fim de contas, o que eu, o Sr. Carlos, o Diniz, o Sr. Américo, o Filipe, o que todos nós precisamos é dinheirinho para pôr na mesa para podermos comer. E a verdade é que, ao longo dos anos, em termos de valores revistos na tabela para os árbitros, não houve. Olha, Jorge, agora vou-te responder. Repara nisto. Sem árbitros não há jogos. Certo ou não? Ou errado? É um agente esportivo. Nunca antes houve tantos núcleos de árbitros a nível distrital. A Seixal da Madeira, a Lourosa, e agora eu pergunto porquê, qual é a razão se na política os partidos se juntam para resolver problemas, e não sei o quê, a maioria que ganha, qual é a razão porque os árbitros também não se juntam e não vão debater esses problemas com a Associação de Futebol de Aveiro? E eu penso que de certeza absoluta já houve reuniões. Pronto. Aliás, agora, é um facto conhecido das próprias redes sociais. Eu penso que os núcleos estão a ser comandados por árbitros do Nacional, que geralmente as referências são esses árbitros aí. Sim, pelo menos o de São João da Madeira é o Álvaro Santos. Sim, e nos outros lados também eu estive a ver. Agora, eu também penso que a parte esportiva da Associação de Futebol de Aveiro, os elementos que dão os cursos de árbitros e todas essas pessoas todas, e os árbitros, os mexerucos, que são os mais pequenos, têm de também ter voz nisso aí. Têm que chegar lá e dizer assim, olha, eu não vou fazer o Monsarazco, não sei quem. Permitam-me, é tão importante como os outros jogos. Pelo menos pelos valores que se falam. Até para acelerarmos um bocadinho, pode ser um tema que vamos debater mas depois já vai ser fora de tempo, porque o problema vai ser esta semana. Permite-me dar só esta nota também, temos que ter essa palavra para com as pessoas da associação, do Conselho de Arbitragem, que sempre se esforçaram para estar presente aqui no nosso programa e responder sem qualquer tipo de filtro ou qualquer tipo de pré-pergunta àquelas pontos que nós colocávamos. Portanto, em breve teremos de trazer também aqui as pessoas para também falar um bocadinho com elas sobre isso, mas também decorrente daquilo que foi a informação que fomos recebendo e que fomos falando, eu tentei fazer alguma pesquisa. Portanto, o que eu consegui averiguar é que foram existindo alguns aumentos nas equipas de arbitragem, mas que efetivamente as equipas de arbitragem reclamam mais e melhores condições. Está a ser feito uma revisão completa do quadro de vencimento. Há um trabalho que está a ser feito neste momento juntamente
com os núcleos e com os árbitros para tentar chegar a uma solução, mas que a Associação de Futebol de Aveiro, para não parar os campeonatos nesta fase, fez uma proposta que é a reorganização dos jogos que existem. São cerca de 300 jogos neste fim de semana. Há uma reorganização com os árbitros que tem. Vamos supor, se tem 200 árbitros para 300 jogos, passou a ter 100 árbitros para 300 jogos. E o objetivo é que o máximo número de jogos tenham árbitro. E daí vem a reorganização do calendário de sexta a terça-feira. Portanto, em vez de ser sábado e domingo, passou a ser de sexta a terça-feira. Em princípio, não estará em 90%, 95% dos jogos condicionada a presença do árbitro. Poderão as equipas, por limitação de jogadores, por limitação de espaço, dizer nós não podemos jogar neste espaço e poderão correr o risco de jogar na data que estava pré-marcado, mas sem equipa de arbitragem. Portanto, esta informação... Em que momento é que os clubes foram ouvidos sobre isso? Mas devem ser ouvidos previamente. Não é depois. O problema é esse. Eu compreendo, mas deixa-me só dar... Mas eu entro. Jorge, mas... Porquê? Porque eu acho que neste momento... Jorge, mas deixa-me só dar a informação, por favor. Desculpem lá. Mas depois podes falar. Sou do tempo em que o lema, por exemplo, da candidatura do Arménio Pinho, que era a AFA são os clubes. A AFA são os clubes. Eu não sei qual foi o lema desta candidatura agora. Não sei qual foi o lema desta candidatura agora. Mas há uma coisa que eu te garanto. É que neste problema, as últimas pessoas foram ouvidas foram os clubes. Mas permite-me só dar esta nota, só para como é um esclarecimento daquilo que a informação que eu fui recolhendo, e volto a dizer, a informação tentei que fosse o mais fidedigna possível, pode haver aqui algum lapso, portanto, por isso é que estou a tentar ser o mais claro e conciso e concreto naquilo que estou a transmitir. Há uma tentativa grande por parte do Conselho de Arbitragem em haver equipas de arbitragem em todos os jogos que eram supostos haver. À partida, com esta reorganização, é garantido os árbitros em todos os jogos. Poderão os clubes não ter essa capacidade por questão de espaço ou por outra questão e terem que fazer alguns jogos sem equipa de arbitragem, que pelo regulamento sem árbitro pode haver jogo. Portanto, isto é importante dar esta nota também, falámos há pouco sobre isso. Sem árbitro não pode haver jogo. Sem árbitro pode haver jogo. Sim. Portanto, isso portanto, fica só esta informação para os nossos ouvintes. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, Jorge, não sei se queres, Jorge, Diniz, Américo, Carlos Silva, para fecharmos. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa para fecharmos o assunto. Eu já disse, é a conclusão que eu cheguei. O Jorge é que está mais dentro da orgânica. Não, a questão é muito simples. Ou seja, Carlos, repare numa coisa. Eu posso aceitar tudo. Agora, não posso aceitar é que tenha-se feito de conta que não havia. Toda a gente já sabia na segunda-feira. Não era só eu que sabia, havia mais pessoas a saber que havia este pedido de escusa. Sim. Toda a gente sabia e foi-se sempre empurrando para o lado, gerindo a coisa. E chegou-se a sábado e não havia problema nenhum. O que é certo é que hoje os clubes, quando deviam ter sido previamente ouvidos sobre a reorganização destas questões, são surpreendidos com: olha, o vosso jogo é na segunda ou na terça-feira, ou então não há árbitro. Desculpem lá, isto não é assim que se resolve as coisas. Na minha opinião, não é assim que se resolve as coisas. Falaremos em próximos programas sobre esta questão. Fica esta informação também para os nossos ouvintes. Vamos, para fechar o nosso programa, falar sobre o Campeonato de Portugal, a Série B, jornada 17, com os resultados: Lessa 4, Camacha 1, União de Lamas 4, Gondomar 0, Salgueiros 4, Marítimo B 0, Guarda 0, Sinfãs 0, Beira-Mar 0, Marco 3, Machico 2, Coimbrões 0 e Alpendrada 3, Régua 1. Carlos Silva, começamos por si, análise aos resultados, como é óbvio, com especial atenção para esta vitória caseira, com números expressivos do União de Lamas por 4-0 frente ao Gondomar. Expressivos não, o Lamas ganhou 4-0, se gasto por 6 era 6-0, não é um resultado expressivo em função daquilo que se passou no jogo. O Lamas acabou por ter a sorte do jogo, porque marcou 2 golos incríveis, portanto, em 2 cruzamentos as bolas entraram diretas e foram bater na beira lateral do outro lado. O guarda-redes, na minha opinião, 1,79 m. Na minha opinião, ele não tinha a mínima hipótese. Pelo menos no segundo, não tinha a mínima hipótese. É uma bola que vai fora e o Caixeira vai lá para a bola não ir fora e mete a bola no ar. Ela vai entrar lá no ângulo do outro lado da baliza. Agora, foi um jogo em que, enquanto o Lamas não marcou, foi dividido. Depois o Lamas, a partir do momento que marcou, controlou o jogo e acho que ganhou merecidamente, com uma exibição de bom nível. Aquilo que tem vindo a fazer nos últimos tempos, parece um resultado ou outro negativo
em que nós não estávamos a contar, porque olhando aquilo que o Lamas vinha a fazer, e achávamos que o Lamas tinha capacidade para dar a volta a esses jogos, mas como ninguém ganha nada sem jogar, o Lamas também perde como os outros. Agora, o Lamas vai ter no próximo domingo mais uma prova de 19, se ganhar ao Pendurada, fica a 3 pontos do segundo lugar e vai aos Salgueiros discutir o segundo lugar. Portanto, esse é o Lamas, se ganhar domingo ao Pendurada, no próximo jogo vai aos Salgueiros discutir o segundo lugar. Pronto. E agora, quanto aos resultados em si, a maior surpresa para mim é a derrota do Beira-Mar em casa. Não estou a dizer isto, estar aqui o Diniz, porque o Diniz de certeza absoluta que também vai falar nisso aí. Agora, a derrota 3-0 não pela falta de qualidade da equipa do Marco, que se tem vindo a reforçar e bem ultimamente. O resto, são tudo resultados. O Salgueiros era natural que fosse ganhar ao Marítimo, porque o Marítimo não tem motivação nenhuma para andar neste campeonato. O Lessa também é o 4-1 ao Camacha, é um resultado volumoso, mas olhando aos jogadores que o Lessa tem, acho que é normal tudo que o Lessa possa vir a fazer neste campeonato aqui. O Guarda de Sinfãs 0-0, é um resultado que me surpreendeu, não pela falta de qualidade da equipa de Sinfãs, que é uma equipa tão boa como a do Guarda, mas pelos resultados que o Guarda vinha a fazer nos últimos jogos. Tinha ganho quase todos os jogos que fez aqui nas últimas 4 ou 5 jornadas, vinha a subir fortemente na classificação. Pronto, e veio equilibrar aqui mais as contas para o Lamas, porque o Lamas tem 31 pontos, se fizer 34 pontos está livre da descida de divisão e da possibilidade de andar com a casa assim a tremer durante algum tempo na parte final. Agora, quanto às outras equipas, eu penso que o Lamas ainda vai se calhar fazer tremer um bocadito estes 3 da frente, mas se me perguntassem há 2 meses ou 3 meses atrás se o Lamas tinha equipa para estar aqui a jogar nos primeiros 4, garantidamente eu dizia que não. Primeiro porque o Lamas não tinha nomes, e isto é a prova evidente que não são os nomes que jogam. E depois é o trabalho que está a ser desenvolvido tanto na parte de fora pela direção do Lamas como da parte técnica. Acho que o Zé Paulo está a fazer um bom trabalho. Já resolucionou mais um problema que o Lamas tinha. O Lamas tinha o problema de Filipe Melo, que estava lesionado e está em recuperação, a ver se ainda vai jogar esta época. Teve o Luís Ferreira, que foi expulso no último jogo do Lamas, ou no penúltimo. Entrou o Araújo, um jovem de 19 anos, marcou na Madeira, ontem fez outra grande exibição. Ninguém dizia que o rapaz tinha 19 anos, parecia um jogador maduro, portanto, a jogar neste Campeonato de Portugal. E é a confiança, na minha opinião, que o treinador lhe vem a dar ultimamente, para ele acreditar que na verdade é jogador para ficar ali no plantel. Agora, os outros jogadores e esta equipa do Lamas, na minha opinião, é a surpresa de 2024-25. Diniz, olhando para os resultados, aqui em contraponto, falo da derrota caseira do Beira-Mar frente ao Marco. Estranhas a derrota, estranhas os números, ou parece-te que se condiz com aquilo que aconteceu no Municipal de Aveiro? Não, acaba por, de certa forma, condizer um pouco. Foi um jogo claramente enganador. É lógico que para quem viu o jogo, viu um jogo de muita posse de bola do Beira-Mar, desde o princípio ao fim, mas verdadeiramente, sejamos honestos, o Beira-Mar teve 2 lances, um em que fez falta sobre o guarda-redes e não há dúvida nenhuma que o outro é um penalti que depois foi revertido por causa de uma hipotética posição de fora de jogo, que eu nas imagens também, mas parece-me que estaria fora de jogo. E depois já há um lance em que o Beira-Mar na segunda parte vai à linha de fundo, cruza para trás e o avançado aparece atrasado onde poderia fazer o golo. O que é que eu quero dizer com isto? É muito pouco para uma equipa que joga em casa, que tem aqueles jogadores e aquele grupo de trabalho contra o Marco. É muito pouco.
E penso que aqui não podemos estar a falar muito ou de situações financeiras ou isto ou aquilo, porque de facto o que se passa aqui é pelo menos à minha ótica dos jogos que tenho apreciado e analisado na televisão, quer o da Madeira, quer este aqui também e outros, há claramente alguma falta de produtividade daquele grupo de trabalho. E tenho que culpar diretamente, claramente, todo o grupo de trabalho, incluindo a equipa técnicos e por aí fora. Já percebi que, entretanto, no meio das redes sociais há aqui uma grande polémica relativamente ao presidente, etc. O presidente, de facto, do Beira-Mar eu já tive a oportunidade de o dizer aqui, não tem muita experiência de futebol, mas isso também não é o que se pede num presidente. Um presidente pode não perceber de futebol, mas tem que obrigatoriamente de que se rodear de gente que esteja portanto familiarizado com o mundo do futebol, porque depois claramente toda a gente lhe vai apontar o dedo, porque como sem dúvida nenhuma o presidente é o responsável máximo da instituição. Mas eu reconheço que, e digo isto, acho que há mais gente ligado àquele clube que deveria de vir a público falar e justificar o porquê destas exibições paupérrimas, e aqui está em causa a parte desportiva do trabalho, e aí eu apelava a quem de facto está dentro do departamento de futebol do técnico relativamente à equipa do Beira-Mar, e posso até inclusive falar de nomes, desde o Fabeta ao próprio treinador, o Oliveira e todo o coordenador técnico, toda essa gente que faz parte do departamento de futebol, esses de facto é que têm que vir a público justificar o comportamento da equipa na Madeira, principalmente depois da interrupção do jogo e toda a atitude que teve. Esta atitude aqui acho que é para refletir o caso de ontem do jogo, teres a posse de bola, mas uma posse de bola em que tu passas 90 minutos a lateralizar o jogo, a atrasar para trás. Eu sei que depois tens ali 80-90% de posse de bola, e para aqueles indivíduos que adoram a estatística, não é? E algumas equipas técnicas que trabalham nesses valores ficam todos contentes, não fomos felizes. Mas o que é certo é que o Beira-Mar verdadeiramente teve na segunda parte teve uma ocasião de golo. Poderia ter feito uma ocasião de golo. E claro está que o Marco foi jogando e à medida que teve a falecer também, a primeira investida que fez acabou por fazer um golo, e de certa forma isto acabou por lhe dar ainda mais objetivo neste jogo, foi de facto deixar o Beira-Mar com essa posse de bola. Agora, o Beira-Mar muito pouco objetivo, e acho que estes 3-0 acabam por ser um pouco pesados, mas também são enganadores, porque de facto eu via as pessoas a sair do estádio e a dizer, perdemos 3-0, mas nem foi dos piores jogos. Pois não, e sei porque é que eles falam assim, porque de facto o Beira-Mar começou logo em cima no meio campo do adversário, mas a trocar a bola, mas a fazer as basculações para a esquerda, para a direita não conseguia entrar, voltava para trás, na esquerda não conseguia entrar, voltava para trás, e isto foi o jogo todo assim. Verdadeiramente teve um lance de bola parada em que num canto em que fez golo e foi anulado por carga no guarda-redes, teve um possível penalti que foi revertido por uma posição fora de jogo, e teve essa na primeira parte. Agora, claro está, para o comum do adepto, se calhar ao olho nu até achou que foi uma grande missão. No meu entender não, muito pouca objetividade, e depois dá-me a sensação que aquele grupo de trabalho, penso que se acomodou. Olha, as coisas não estamos a conseguir, as coisas não estão a resultar, e pronto, eles vão fazendo as coisas, mas é tudo muito previsível, tudo é muito fácil adivinhar o que o Beira-Mar vai fazer a seguir, e isso é que me deixa pena. Quero, para terminar, e voltando portanto àquilo que o Carlos Silva falou em relação ao Lamas, se vocês bem se recordam, eu o Lamas nunca levei o Lamas como uma equipa embora sempre foi salvaguardado isto aqui pelo Carlos Silva, há que dizer com toda a frontalidade, mas eu desde sempre, e vocês recordam-se disto, eu desde sempre achei sempre que um dos grandes candidatos à subida era o Marco. Eu disse isto aqui, que para mim era o Marco,
era de facto o Lessa, depois daquilo que eu vi nos primeiros jogos a jogar em Aveiro, eu disse, surpreendeu o Beira-Mar logo nas primeiras jornadas e eu gostei daquilo que vi. O Salgueiros, não é? E depois, sim, o Salgueiros e o Beira-Mar e o Lamas, até inclusive quando nos defrontámos, e se o Carlos Silva bem se recorda, eu disse, eu para mim o Beira-Mar tem que ser candidato. Mas é que o Lamas também tem que ser. Eu cheguei a dizer aqui, se bem se recordam. Porquê? Porque aquilo que eu vi entre o Beira-Mar e o Lamas em Aveiro, e ao vivo, esta vez nem foi pela televisão, foi mesmo ao vivo, eu não vi grandes diferenças. E vi, de facto, um Lamas muito ao nível do Beira-Mar e até a surpreender o Beira-Mar em trocas de bolas e em transições. Caralho, então se eu achava que o Beira-Mar, e continuo a achar que o Beira-Mar tem equipa para estar nos 5 primeiros, teria obrigatoriamente que incluir lá o Lamas, por aquilo que eu sempre vi o Lamas fazer neste campeonato, apesar do Carlos Silva sempre salvaguardar essa situação. Mas o que é certo, exatamente, mas o que é certo é que vocês podem me chamar novamente de vidente. O que é certo é que estes tais 5 que eu sempre referi no início do campeonato, eles estão aí, à exceção do Beira-Mar. Mas o Beira-Mar é isto que eu não estou a perceber. É isto que eu não estou a perceber e era isto que eu gostaria. Não o presidente do Beira-Mar, mas a quem de direito que de facto faz a gestão desportiva, a equipa técnica e o departamento técnico, esses sim, acho que deveriam vir a público e dizer exatamente o que se está a passar com aquele grupo de trabalho. Vou responder aqui ao Diniz. Só um minuto. Vocês hoje estão muito indisciplinados. Neste momento nós só temos aqui um treinador no ativo, que é o Jorge. É o único treinador no ativo. E eu vou-lhe fazer uma pergunta e ele vai-me responder. Achas que quem treina mal... eu não estou no ativo, mas a minha cédula está em dia. Atenção. Quem treina mal pode jogar bem? Não, sem dúvida nenhuma. Mas pode treinar muito bem e jogar muito mal. Pronto, isso é diferente, mas tu pelo menos estás de consciência tranquila. E há outra coisa que eu te digo: quem treinar devagar joga rápido. Nada menos. Claramente. Então, diz-me como treinas e como é que jogas. Somos aquilo que treinamos, aquilo que comemos e aquilo que descansamos. Há muita gente que não percebe isso aí. O reflexo do jogo é aquilo que se faz durante a semana, bem ou mal. Se treinas devagar, vais jogar devagar. Se não tiver jogadores rápidos, também não podes jogar. Mário Teixeira, analisar os resultados, agora temos que acelerar um bocadinho, senão isto aqui é mais. A gente cancelou o outro programa, mas vamos fazer os dois juntos. O União de Lamas só surpreendeu o Carlos Silva, porque de facto o Diniz e eu também estive nesse programa aqui, e tenho aqui apontei exatamente o Lessa, o Lamas, o Beira-Mar e o Salgueiros. E curiosamente foste tu que disseste, e eu recordo-me perfeitamente de que o Marco também era uma equipa a ter em conta, porque depois mais tarde o Carlos, porque foi ver o jogo assim vens, também trouxe portanto a novidade, e que eu aceito como é normal e natural um homem do futebol, chegou aqui e disse atenção ao Sinfãs, que o Sinfãs também tem uma belíssima equipa. Portanto, a mim não me surpreende absolutamente nada aquilo que o União de Lamas está a fazer, por 2 motivos. O primeiro, porque é a União de Lamas e é uma equipa com história e que tem alguma coisa a dizer no Campeonato de Portugal. E a outra, o indivíduo de que treina a União de Lamas, o senhor chamado Zé Paulo, um homem com um H grande, de que tem caráter, é um ser humano espetacular, não pode falhar como treinador. E eu acredito no Zé Paulo, só isso. Jorge, eu juntaria aqui também a classificação, até para talharmos um bocadinho o caminho, a juntar a análise aos resultados, juntaríamos também a análise à classificação. Nesta altura o Lessa é líder com 37 pontos, segundo lugar para Marco e Salgueiros com 33, quarto lugar para a União Lamas com 31, quinto Sinfãs com 27, sexto Guarda e Beira-Mar com 24, oitavo a Chico com 28, nono Alpendurada com 22. Abaixo da linha da água temos o Camacha com 21 pontos, 11º lugar para o 18, com 18 pontos para o Gondomar, 12º lugar para o Coimbrões com 17, 13º Marítimo B com 9, 14º Régua com 6 pontos. Uma análise mais geral, Jorge, quer aos resultados, quer à classificação. Olha, em relação aos resultados é muito simples. Eu acho que não houve nenhum resultado que me surpreenda. É aquele que me parecia que seria sempre mais equilibrado, que seria o Guarda com o Sinfãs, pela valia das duas equipas, acabou mesmo por dar um empate, inclusivamente a 0. Poderá-me surpreender pelos números, não estava à espera de um resultado tão pesado para na derrota do Beira-Mar, muito honestamente, e também não estava à espera
que o Lamas fizesse um resultado em que volta novamente a golear. O Lamas, em 2 jornadas, marca 9 golos, marca nada mais, nada menos. O segundo melhor ataque. É o segundo melhor ataque, não é só isso. O Lamas em 2 jogos, o Lamas em 2 jogos marca 1/3 dos golos no campeonato. O Lamas tem 26 golos e marca em 2 jornadas 9 golos. Continua-se a consolidar como sendo uma das melhores defesas deste campeonato. E agora, respondendo a quem achava que o Lamas era candidato por natureza, eu diria o seguinte: tendo em conta as limitações que o Lamas tinha, eu nunca o poderia considerar como candidato. Senão eu continuo a Lamas. Tu vês o jogo de futebol de um prisma completamente diferente do meu. Tu vês pela parte financeira. Eu não. Não, é só na parte financeira. Andas em todas as tuas afirmações, portanto é que quem tem dinheiro é que tem a obrigação de ter melhores produtos. Mas não tem as melhores equipas. Olha uma coisa, o Lourosa em termos de organização, quantos elementos tem na direção? Tem bem 5 ou 6? Tenho o Hugo Mendes e não conheço mais nenhum. Então pronto, estás a ver, quem está a fazer um bom trabalho é ele. Claro. E agora, o Lamas tem 7 ou 8 elementos. Agora, a gente tem de perceber o seguinte: é o trabalho de cada um. Sr. Carlos, vamos ser claros, que é para as pessoas perceberem. É verdade ou é mentira que desde o início da época os treinadores do Lamas reclamaram por 2 posições no plantel? Sim. É verdade. Pronto. E eu por aqui me fico. Não é só questão financeira, é questão da profundidade do plantel. A profundidade do plantel. O plantel do Lamas, em relação à época passada, eu não sei. É muito mais barato. Mais deficitário. Muito honestamente. Sim, mas há aqui muito mais barato. O Lamas gasta menos dinheiro que o ano passado. Que é diferente. Há aqui uma análise. Gasta menos dinheiro que o ano passado. E há outra questão aqui. Que para mim é importante. O Lamas entrou num panorama onde não entrava há quantos anos, Sr. Carlos? 2008, 2009, digo eu. Vamos para aí, há 20 e tal anos. Pois. Fosse 15 anos. Há 15 anos que o Lamas não ia aos nacionais. Acho que é 2005, e por 2006, muito que o novo Lamas tenha peso, sem dúvida alguma que o tem, é óbvio que o tem. Claro. Mas a verdade é que era 7, 8, 8, 9, tem essa ideia. O árbitro que lá anda, na altura de decidir, às vezes se calhar o peso do tipo das equipas que já apitou durante 2 anos seguidos é diferente daquele tipo que lhe apareceu ao fim de 15 anos quando ele nem sequer apitava. A verdade é essa. Mas, Jorge, aquilo que nós analisamos não é em relação aos árbitros. Mas ajuda. Ajuda, é evidente que ajuda tudo, mas não é só em relação ao peso de uma equipa de futebol, é muito mais do que a influência que tem em relação aos árbitros. Deixa-me só dar aos nossos ouvintes a informação. 9-10, 2009-2010 é a época que o União de Lamas regressa aos campeonatos distritais. Eu tinha ideia que era 8-9, mas é 9-10. É 15 anos. Há 15 anos que o Lamas não ia a esta competição. Sim, 2005, mas há aqui uma coisa que eu quero dizer. O Lamas, para além de todos estes problemas, o Sr. Carlos acabou de referir ali um problema que o Lamas teve ao longo desta época, que é muito, muito condicionante em relação ao que é a performance da equipa. Só há quanto tempo é que o Filipe Melo está de fora? Há 2 meses. 2 meses. E estão a ver se conseguem recuperar para ver se ele ainda pode terminar a época. O Filipe Melo era só o jogador na equipa do União de Lamas com mais jogos de competições nacionais. Claramente era o jogador com mais experiência, era o jogador com mais tarimba, era um jogador absolutamente fundamental para o grupo. E até nisso o Lamas acabou por ter azar. Perde o Rodrigues, também, o lateral direito. Sim, mas perde o Gin. Mas repara, o Filipe Melo, por tudo quanto representa para o Lamas, porque esse sim é um símbolo que eu acho que toda a gente associa o Filipe Melo ao Lamas. Acho que não tem. Eu lembro-me dele ainda a jogar. Sim, com 18 a 9 anos na altura da terceira divisão nacional. 17, na segunda divisão. Sim, e mas eu lembro na terceira, por exemplo, ele a jogar com 18 ou 19 e depois ir para o Nacional e para a primeira divisão. Nós estamos a falar de um jogador que sentiu o Lamas como poucos sentiram nos últimos anos, que regressou para ajudar e que era provavelmente a pedra angular
para que pudesse haver estabilidade no seio da equipa, estabilidade emocional, atenção, estabilidade emocional que é muito importante de um jogador com a experiência que ele tem, e que de repente a própria equipa fica sem ele. Claro. Ou seja, há aqui uma série de condicionantes que tudo levava para que a coisa pudesse correr a mal à União de Lamas. Sim, mas aquilo... E até mesmo a troca de treinador, poderia ter levado a isso. Vamos ser claros. Eu sou particular amigo do Zé Paulo, portanto, tenho aqui, tal como o Sr. Américo, tem aqui um problema, que é, eu não tenho como falar mal do Zé Paulo, porque o Zé Paulo é das melhores pessoas que eu conheço no futebol e não só, ok? Isso é a primeira coisa. Mas há uma coisa que eu vos digo, era muito mais fácil naquele momento em que sai o André Ribeiro para a direção do União de Lamas ter ido escolher um treinador alheio ao clube que pudesse dar outra segurança, que pudesse dar outra estabilidade. Mas aí era um erro. Eu também acho que era um erro. Eu acho que era um erro. Eu também acho que era um erro. Mas era mais fácil. Mas sabes qual é que é o problema, Denis? O problema, sabes qual é que é? É que cada vez que o Zé Paulo teve um mau resultado, não faltou aí as viúvas negras à volta da direção do Lamas para o mandar embora. Ou é mentira o que eu estou a dizer? São treinadores de bancada. Eu tenho a confiança do presidente do Lamas e eu posso garantir que o André Ribeiro trouxe o preparador físico com ele. E quem escolheu os outros dois treinadores foi o presidente do Lamas, foi o Zé Paulo e o Miguel, o treinador do guarda-redes. Zé Miguel. Pronto. Quem foi o presidente do Lamas, e na hora que o André Ribeiro foi embora, foi logo assumido pelo presidente do Lamas, o treinador é Zé Paulo. Porque ele já o conhecia. E assumando todos estes dados, eu aqui enunciei, e para fechar, e para me calar, que diria que o André Ribeiro, o Zé Paulo, os seus atletas, a direção do União de Lamas está a fazer este ano é a todos os títulos de excelência. Portanto, estar neste momento a pensar, eventualmente até num segundo lugar, eu acho que é, de facto, um percurso de enormíssima qualidade de todas as pessoas no Jorge, para terminar também para mim, vou-te dizer aqui uma coisa. O segundo lugar é um perigo muito grande para o Lamas. Eu vou-te explicar porquê, porque o Lamas tem de pagar mais 2 meses. Eu sei. Portanto, e o Lamas sem investidor não pode de maneira nenhuma, portanto, ir ao segundo lugar. Dinis, muito rapidamente a nossa classificação. Pronto, eu penso que já está quase tudo dito. Agora, claramente que pronto, a malta inclina muito para o Lamas, mas tanto eu como o Teixeira, o que estamos aqui a falar é no Lamas desportivamente jogando. Porque, sem dúvida nenhuma, se fosse a analisar, se eu fosse treinador, se eu estivesse por dentro da estrutura dos Salgueiros, do Beira-Mar, do Lamas, e estivesse todos os dias lá no treino, no balneário, eu provavelmente não tenho condições para subir, ou então tenho condições para subir. E teria uma visão diferente. Agora, a visão que nós temos aqui é aquilo que eu costumo dizer, pela rama e pelas exibições do Lamas. E eu, aquilo que tenho acompanhado o Lamas a jogar com o Beira-Mar, a jogar com o Salgueiros, a jogar com o Lessa, a jogar com o Marco, se essas equipas são candidatas, porque é que o Lamas também não há de ser pelo jogo que tem apresentado? E pelo um Gondomar reforçado. Exatamente. Agora, parece que há 5 jornadas no dia. E para aquilo que o Lamas e essas equipas... E a forma como o Lamas do cilindrão. E aquilo que eu tenho visto é que de facto faz. Agora, já sei que têm dificuldades, que se calhar o plantel é curto, etc, etc. Mas o que é certo é que a classificação, até ao momento, reflete exatamente aquilo que eu, há semanas no início deste campeonato, calculei que fosse acontecer. E está a acontecer. Sr. Mério, queres dizer alguma coisa relativamente à classificação? Não, eu só queria realçar dois aspectos. O primeiro, Filipe Melo, portanto, saiu do Lamas. A influência que ele tem, portanto, no balneário, ou só contra os 11 que jogam. No campo, ou Jorge, uma equipa de futebol, digo, vocês sabem que não é a mesma coisa. E se calhar por isso é que eu digo, não é a mesma coisa. O Filipe Melo não deixou de ter influência naquele balneário pela sua experiência, pela sua capacidade. Mas na hora de dar um berro dentro do eu acho que é um bocadinho isso que o Jorge estava a falar, é a questão da liderança. É capaz de ter
dito ao miúdo que está a jogar agora lá, portanto, como é que ele devia fazer e não. Estas coisas é a passagem que... o senhor está a dizer que há uma passagem de testemunho. Uma verdadeira equipa. Uma equipa de futebol não é nem só dinheiro, não é. É muito mais. Filipe, percebem? Deixa-me Quer falar... dizer, e a União de Lamas demonstrou, e aquilo que foi realçado pelo Jorge, é que a União de Lamas demonstrou que de facto está junto, está unido, está uma família, está uma família e joga qualquer um e joga bem. Percebem? Mas o que eu estou a dizer, eu não estou a pôr isso em causa, o que eu estou a dizer é que, Zé Américo, eu sei que ele está lá no balneário. Claro, eu sei que ele está lá. Está dentro de mas campo. o problema, e você sabe tão bem quanto eu, é muito diferente. Olha, é quase como quando você vai à tropa e vai para o meio da guerra. É muito diferente ter o comandante a mandar-lhe mensagem, a falar-lhe pelo walkie-talkie, do que ter ao seu lado a combater consigo. É muito diferente. O problema é esse. É que uma voz de comando ao nosso lado é do caraças. Olha, o Lamas só teve uma coisa boa, na minha opinião. O presidente do Lamas não teve medo de apostar nos jovens e isto é referência evidente de que às vezes nós temos lá nas nossas canteras jogadores para lançar. Sim. Eu ainda ontem, no sábado, vi jogadores a jogar no Nogueira e no ADN e noutras equipas quaisquer que podiam muito bem fazer parte do plantel do Lamas e se lhe dessem a oportunidade, grandes jogadores. Por exemplo, falo no caso o Roberto que está no Relâmpago Nogueirense. O que é que aquele defesa lateral direito está a fazer naquele campeonato? Eu pergunto, o que é que um jogador daquela qualidade, com o potencial que ele tem, com a força que ele tem, por amor de Deus, os observadores... O Lamas tem uma coisa ainda melhor. Tem uma excelente equipa de sub-19. Tem lá 3-4 miúdos com enorme qualidade. Tem um miúdo que acabou por ter o azar de ter uma lesão. Salvo erro, chama-se Rodrigo, que tem uma enormíssima qualidade. Não tenho a mínima dúvida em dizer que o União de Lamas já levava 10 ou 12 golos em 7 jogos. Ele acabou, salvo erro, acabou por ter um problema no joelho. Acho que foi no joelho. É um miúdo. Esse miúdo, o Simões e outros mais, são miúdos com uma enormíssima qualidade que o Lamas já vai de vez em quando, ao que eu sei, integrando também em treinos da equipa sénior. E esse é que tem que ser o futuro, não é só do União de Lamas. É do União de Lamas e todos os clubes. Sim. Porque eu vejo clubes que andam aí a lutar para subir nas primeiras e nas segundas divisões distritais, mas as camadas jovens não servem para nada. Não servem para literalmente nada. Porque se eu ter uma equipa de júniores, ou ter uma equipa de juvenis, ou uma equipa de iniciados, tem que ser, não é para eu ver subdivisão, tem que ser para ver se eu consigo formar jogadores para tirar para a equipa sénior. E eu vejo muita equipa que anda aí, o treinador da equipa sénior nunca foi ver um jogo de júniores. E eu não consigo conceber isso. Mas isso é os tais coordenadores técnicos que está a falhar nestes clubes. Não é. É a postura dos senhores treinadores séniores que têm que perceber que atrás deles vem gente. Sim, mas há uma coordenação técnica. Mas há uma coordenação técnica que esses treinadores séniores têm que obedecer, porque senão... Isso é o problema Tu estás a falar dos planos de transição. Ok, o plano de transição é muito importante. Estou a falar de um departamento técnico que todos os clubes têm que ter. Mas não vamos ter tempo agora para abrir essa discussão. Não vamos ter tempo para abrir agora essa discussão. É o melhor do mundo, mas se tu não fores ver em loco, tu não sabes o que é que lá tens. Vai coordenar uma coisa. Não, estou a dizer treinador. Está a falar de treinador, dos géneros. Não aposta no miúdo, claro. Não, eu estou a falar de treinadores. O Daniel é que está a falar de treinadores. Claro. Eu vou-vos dar um exemplo. Olha, eu vou-vos dar um exemplo. O treinador novo do Porto chegou aqui e o segundo jogo que ele foi ver, depois do jogo do Porto e do jogo que ele próprio treinou, foi um jogo da equipa B. Porquê? Fui lá ver o que é que tinha. Porque eu não conhecia. Mas, por exemplo, tu achas que o treinador novo do Porto chegou agora aqui, ou só o que eu te vou dizer, tu achas que o treinador novo do Porto chegou agora aqui e que se o porventura o Jorge Costa disser assim, mister, temos que ir ali observar a equipa B, ele vai manada, nem diz nem não nem sim, é vai e manada. Mas tens muitos treinadores em Portugal, é uma ordem, que e isto é o coordenador técnico, vai e manada, depois faz o que para fecharmos, agora temos mesmo que fechar. Já conhecia a equipa B do Porto, já conhecia tudo. Já estamos no Porto, já não vale a pena, já estamos a frio baseado com a nossa conversa. Mas não é questão do treinador do Porto.
desporto, é a escola. Exatamente. É a escola, Carlos Silva, da escola. eu vou ter que acelerar agora, só dizer que a próxima jornada teremos então, no próximo fim de semana, o Sinfãs Machico, Lamas Alpendurada, Gondomar Salgueiros, Marítimo B Guarda, Marco Lessa, Coimbrões Beira-Mar e Camacha Régua. Tem que ser muito rápido, senão cortes o microfone. Carlos Silva, qual é que é o jogo cabeça de cartaz para si? Acredito que seja sempre este jogo de Lamas. É um jogo que o Lamas tem de ganhar para poder aspirar ao segundo Fecha a lugar. classificação. E fecha definitivamente as contas. Pronto, o Lamas de ganhar ao Alpendurada tem problema. Para mim já tem, mas porque vai menos 3 pontos ao Machico, tal, passa ao Machico para 17 pontos ou 18 e o Lamas tem o problema resolvido. Mas de qualquer das formas, na minha opinião, é o jogo da jornada, porque é importante para o Alpendurada não perder para fugir aos últimos lugares e é importante ao Lamas para ganhar, encostar aos primeiros. Olha, para mim, sem dúvida nenhuma, o cartaz é este Marco Lessa. É sem dúvida nenhuma o grande cartaz. Mas depois, claramente, esta União de Lamas Alpendurada é um jogo importantíssimo para a tabela classificativa. E também sem dúvida nenhuma, este Coimbrões Beira-Mar, porque o Beira-Mar está-se a pôr um bocado a jeito. Jorge. Eu iria dizer precisamente o Marco Lessa, primeiro contra segundo, tem que ser um jogo muito importante. Como é óbvio, a questão do União de Lamas, pelo facto de poder, na minha opinião, selar em definitivo a questão da manutenção, se ainda dúvidas existirem, e claramente o Coimbrões Beira-Mar, porque se o Beira-Mar corre o risco sequer de perder este jogo, vai-se ver aqui mesmo à Norinha até o fim do campeonato. Começa a atrapalhar as equipas. Começa a haver muita gente a dar a vida para trás. Por isso não tenho mais nada a dizer, já foi tudo dito. Tomamos as notas finais e começamos por si hoje. Olha, a minha nota final, portanto, vai para o futsal de Lourosa, já que Lourosa não jogou. Só ganha. É que o meu amigo Ricardo Canavarro é uma máquina. É uma coisa incrível. Eu tenho que começar a ir ver, de facto, os jogos de futsal. Está lá, o pavilhão é a 50 metros ou 100 metros da minha casa e eu tenho que começar a ganhar o hábito para ir ver. Mas é descer ou é subir? É subir para lá e para cá e é descer. Então é mais fácil, Carlos Silva. Fazer uma chamada de atenção, não é chamada de atenção, é solicitar aos adeptos do Lamas a aparecerem como apareceram no último domingo, que aquela equipa merece realmente o máximo de apoio dos sócios e dos adeptos, porque eles estão a corresponder e até estão a ultrapassar, portanto, é aquilo que nós prevíamos em relação ao futuro do Lamas. Isto aqui é um handicap para que o Lamas na próxima época trabalhe de outra forma, se calhar com um investidor, e possa pensar em chegar à Liga 3. Jorge? Bem, o meu destaque vai, salvo erro, até a semana passada até destaquei a mesma coisa, mas não deixo de destacar pelo percurso que foi feito pela seleção portuguesa de handball, porque de facto o que fizeram foi todos os títulos fenomenal. E vamos esquecer aqui um jogo, porque esse era claramente para extraterrestres, não era para mais ninguém. A Dinamarca nos últimos anos perdeu, por exemplo, o Campeonato da Europa contra a França, mas foi num dia absolutamente tenebroso da equipa da Dinamarca e num dia de jogo fabuloso por parte da equipa da França, porque senão tinha sido também cilindrada a França por parte daquela equipa da Dinamarca. Portanto, tirando os jogos contra os extraterrestres da Dinamarca, nós só acabámos por só perder um jogo contra a França, e num jogo que foi definido, como disse o Paulo Jorge Pereira ontem muito bem, já nem foi nos detalhes, foi no pelinho mesmo que foi decidido. O guarda-redes não foi só nisso, houve ali momentos em que aquela bola do Areia, sim, mas é bola bem difícil, o passe que é feito, o ressalto na recepção, e ele já não consegue receber em condições, e aí já lhe transtorna claramente o movimento em termos de depois para o remate com o braço esquerdo. Mas é um jogo em que nós levamos esta equipa, em que nós há 6 anos atrás perderíamos sempre com a França e só faltava saber por quantos, nós levámos para os detalhes. Portanto, é ver o que é a evolução do handball, desta Seleção Nacional de Handball. O que eu espero, francamente,
é que haja a capacidade da Federação Portuguesa de Handball de preservar o caráter da formação do handball nacional, porque o que nós estamos a ver neste momento no handball nacional é uma futebolização total no que toca à formação, ou seja, com o Porto, o Sport e o Benfica quase que a ir buscar já quase nos petizes, permitam uma expressão, não existe esse escalão no handball, neste caso é nos bambis e nos manitas, já quase a ir buscar os atletas ao berço e a estrangular tudo o que é formação, e depois nós estranhamos porque é que vemos cada vez menos dificuldade, vemos com muitas dificuldades em conseguir determinadas posições no campo. Por exemplo, nós temos enormes dificuldades em conseguir guarda-redes, nós temos enormes dificuldades em ter pontas direitos, por exemplo, que são os canhotos por excelência, nós temos enormes dificuldades para ter pivôs, por exemplo, nós temos o Frade, temos o Iturriza, que é naturalizado português, e temos agora o Ricardo Brandão, que está a aparecer aos bocadinhos no Futebol Clube do Porto. E temos o Fábio Silva, que é de Rimião, que está no Benfica. Mas eu estou a dizer a um alto nível, o Fábio Silva foi agora para o Benfica. Ok, mas eu estou a falar a um muito alto nível. Mesmo o próprio Ricardo Brandão, eu acho que ainda não consegue estar sequer a esse nível, e é essencial que os atletas possam cumprir um projeto de formação de uma forma mais alicerçada. Eu vou dar um exemplo. O Fábio chegou onde chegou porque teve sempre muito tempo de jogo e jogando sempre acima. Neste caso, ou seja, ele jogou no Feirense durante muitos anos, depois acabou por ir para o Futebol Clube do Porto já na fase final da formação. E depois veio para a banca. Mas o que é que aconteceu? Ele era iniciado e estava a jogar os juvenis. Sim. Ele era juvenil e estava a jogar os júniores. Ou seja, ele levou-lhe sempre um nível de competitividade. E isto é essencial. Isto pode-se fazer, eventualmente, no Feirense. Pode-se fazer isto num colégio dos Carvalhos, por exemplo, como os irmãos Costa acabaram por fazer. Não o Martim não, porque fez quase todo no Futebol do Porto, mas o Kiko sim. O Kiko, quer nos Carvalhos, quer no Gaia, fez isso. Mas é essencial que mais jogadores possam fazer isso, e só será possível se acabarmos com a futebolização do handball. E claramente há uma coisa que tem que ser definida: a questão da formação. Não há qualquer compensação que seja dada a um clube formador pela sua transferência no final da época para outro clube. Isto mata qualquer clube. Para fecharmos. Olha, Filipe, as minhas notas finais são duas situações. A primeira é o Beira-Mar a pedir que de facto o Beira-Mar se reorganize e que de facto comece a apresentar resultados condizentes com aquele emblema e com o valor também daquele plantel, porque eles não são tão maus assim. Esta é a minha primeira. A segunda nota vai direitinha para esta próxima semana que vem, e esta Taça de Portugal também, com a nossa equipa aqui do Conselho de São João de Ver, e desejar que de facto tenha um resultado positivo esta equipa cá do nosso Conselho, e o nosso amigo Vítor, se nos estiver a ouvir, que me aguarda ainda a minha resposta, que eu espero acompanhá-los. Agora estou a aguardar só a aguardar algumas decisões em termos profissionais, que infelizmente trabalho por conta, perdão-me uma expressão, trabalho por conta de outra, e sou sempre dependente do meu horário de trabalho, e espero que ele me aguarde só um bocadinho para eu poder confirmar se poderei ir com eles ou não. Se fosse às 3 horas, garantidamente era feriado municipal. Terminamos então o nosso Sintonia de Ataque de hoje. Não temos segunda parte, ficamos então com esta primeira parte um bocadinho mais longa, mas muito bem passada aqui com os nossos craques do microfone. Está tudo contado por hoje relativamente aos finais de tarde em Sintonia.